Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje, no nosso livro, Anotações de Teoria Geral do Processo, aqui no tópico do princípio da publicidade. Temos aqui, como de costume, a análise da tabela, que tem na coluna da direita o artigo do CPC e, eventualmente, na coluna da esquerda, me perdoem, o artigo do CPC, e na coluna da direita, eventualmente, alguns enunciados, seja do Fórum Permanente de Processualistas Civis ou algum enunciado do STJ ou do STF. Bom, artigo 8º do CPC. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, publicidade e a eficiência. Vejam, a publicidade é o que nos interessa aqui de perto nesse artigo. Também o artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, agora eu começo a análise da leitura das minhas palavras mais detidamente. Bom, meus amigos, vamos ao ponto. A publicidade visa evitar juízos arbitrários e possibilitar a avaliação por parte da opinião pública no exercício da cidadania a respeito do exercício da função jurisdicional, um dos poderes do Estado. Daí falar-se em publicidade interna em relação às partes e externa para terceiros. Admite-se, em alguns casos excepcionais, a previsão em lei de restrição à publicidade externa, após a ponderação entre os valores envolvidos, publicidade, de um lado, e intimidade, ou o interesse social, de outro. O artigo 189 confere densidade normativa a esta garantia, ao tratar do segredo de justiça, já mencionado no parágrafo único do artigo 11. E aí uma nova tabela que tem do lado esquerdo a referência normativa, o artigo 189 do CPC, e na coluna da direita alguns enunciados que nós veremos. Bom, artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1º. Em que o exija o interesse público ou social. Inciso 2º. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação,
alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3º, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4º, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. E aí, alguns enunciados que se referem ao Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciado de número 15 do FPPC. As arbitragens que envolvem a administração pública respeitarão o princípio da publicidade, observadas as exceções legais. E aí, artigo 2º, parágrafo 3º do projeto número 406 de 2013. E o enunciado de número 13 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. O disposto no inciso 4 do artigo 189 abrange todo e qualquer ato judicial relacionado à arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada perante o Poder Judiciário, ressalvada em qualquer caso a divulgação das decisões, preservada a identidade das partes e os fatos da causa que as identifique. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 alterou a redação do artigo 93 da Constituição Federal para tratar desta garantia constitucional da publicidade. Então, lá, artigo 93, inciso 9 e depois o inciso 10 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Esse foi o inciso 9. E o inciso 10 assim dispõe: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Minhas palavras. O processo arbitral admite absoluto sigilo, sem que se cogite de inconstitucionalidade, pois sua utilização não é compulsória e envolve direitos disponíveis após manifestação de ambas as partes capazes. Então, isso se relaciona à autonomia da vontade. Um sistema de pronunciamentos judiciais cíveis vinculantes demanda estrita observância desta garantia da publicidade, conferindo-se ampla divulgação do conteúdo dos precedentes firmados, medida contida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 979 do novo CPC. Assume vital importância o estudo desta garantia constitucional da publicidade em relação aos processos eletrônicos, tendo em vista a regulamentação especial constante do artigo 11, parágrafo 6º da Lei 11.419 de 2006, regulamentada pela Resolução do CNJ número 121 de 2010. Então, artigo 11 da Lei 11.419 de 2006. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos, com garantia de origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. E aí vem o parágrafo 6º. Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso
por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. Artigo 1º da Resolução. A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores e internet, assegurado o direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse. Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça, não se aplica o disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. Os dados básicos do processo de livre acesso são: 1. Número, classe e assuntos do processo. Inciso 2º. Nome das partes e de seus advogados. Inciso 3º. Movimentação processual. Inciso 4º. Inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Artigo 3º. O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 1º. Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processos previamente identificados, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado o interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Vamos ao próximo tópico que vai finalizar esse capítulo introdutório da nossa obra, Anotações de Teoria Geral do Processo. É o título Ordem Cronológica dos Processos, tá? Artigo 12 do CPC, mais uma vez uma tabela que tem na coluna da esquerda o disposto no CPC e na coluna da direita alguns enunciados previstos tanto no Fórum Permanente de Processualistas Civis, outras normas, eventualmente algumas súmulas, enunciados sumulares de tribunais superiores, tá certo? Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Essa foi a redação dada pela Lei 13.256 de 2016. Essa não era a redação originária do CPC de 2015, quando aprovada lá em 2015 pelo Congresso Nacional. Tá? Ela foi, portanto, uma alteração, ainda na vacatio legis, da redação originária do CPC. Bom, parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. E aí vem uma ordem que vão excepcionar a regra do caput. Eu vou, antes disso, iniciar a leitura do enunciado, de alguns enunciados, para que a gente possa descer a tela sem prejuízo, tá certo? Enunciado de número 486 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A inobservância da ordem cronológica dos julgamentos não implica, por si, a invalidade do ato decisório, especialmente porque no caput do artigo 12 foi inserida a palavra preferencialmente. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, então não é mais um dever. E além disso, nós temos aqui diversas exceções nesse parágrafo 2º. E o enunciado de número 382 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. No juízo onde houver cumulação de competência de processos dos juizados especiais com outros procedimentos diversos, o juiz poderá organizar duas listas cronológicas autônomas, uma para os processos dos juizados especiais e outra para os demais processos ou procedimentos, tá certo? Vamos voltar, portanto, ao parágrafo 2º desse artigo 12. Estão excluídos da regra do caput, da ordem cronológica do processo. Inciso 1º. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Inciso 2º. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Inciso 3º.
o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 4º. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. Lembrando aos senhores que nós estamos vendo o parágrafo 2º, que excepciona a ordem cronológica do processo. Inciso 5º. O julgamento de embargos de declaração. Inciso 6º. O julgamento de agravo interno. Inciso 7º. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8º. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. E inciso 9º. A causa que exige a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Essas são, portanto, as hipóteses previstas no parágrafo 2º que excepcionam a ordem cronológica do processo. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1º, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução, e inciso 2º, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Bom, leitura das minhas palavras, meus amigos. Trata-se de significativa novidade no sistema normativo processual brasileiro, que visa prestigiar a um só tempo. Item 1. A isonomia entre os usuários do serviço prestado pelo Estado de dizer o direito, aplicável aos casos concretos que lhes são submetidos. Item 2. A transparência em relação ao desempenho dessa relevante função do Estado, pois a lista deverá ser disponibilizada à consulta pública, tanto no cartório quanto na internet. E 3. A duração razoável do processo. Agora vou efetuar a leitura de uma referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. A regra é decorrência direta da aplicação das garantias da isonomia, artigo 5º, caput e 1º da Constituição Federal, e da razoável duração do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Caberá às normas de organização judiciária disciplinar sobre como se deverá efetivar essa disposição. Adiante-se, porém, que, nos tribunais, a observância do preceito deverá se dar em consonância com o disposto no artigo 936 do CPC. Incluem-se na regra cronológica, sob comentário, todos os atos decisórios do juiz ou tribunal. A linha A. No primeiro grau de jurisdição, decisões interlocutórias e sentenças, bem como seus complementos. A linha B. Nos tribunais, decisões monocráticas e acórdãos, bem como seus complementos. Importante destacar, inicialmente, o que se entende por conclusão do processo. E eu passo a leitura de uma outra referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. Conclusão do processo é o ato em que o escrivão ou chefe de secretaria ou outro servidor certifica que o processo está pronto para decisão judicial, pois nada mais há para ser feito. Por isso, os autos, eletrônicos ou não, são entregues, eletronicamente ou não, ao gabinete do juiz para que ele profira a decisão. Os processos deverão ser julgados de acordo com a ordem de sua inclusão na lista de conclusão de processos, seja no juízo de primeira instância ou aqueles que tramitem perante os tribunais. Não será fácil, no entanto, sua operacionalização na prática.
será algo que deveremos aprender com o tempo, mas a previsão legal, como norte a ser seguido, prevendo consequências jurídicas para o descumprimento, é elogiável. Agiu bem o legislador. Entre as dificuldades apresentadas, destaque-se esta passagem, uma nova referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. Em seu desfavor, há a dificuldade que a regra gera no sentido de que os juízes administrem esses seus processos, seu cartório. De fato, há processos mais simples, outros mais complexos. E é comum que os juízes prefiram passar na frente os mais simples. Esta regra não permite a utilização desse critério e pode ocorrer que o julgamento de uma causa complexa represe dezenas, centenas de outras ações cuja solução poderia ser rapidamente concebida. Espera-se que a lista de exceções previstas pelo próprio CPC minimize esse efeito, que dificulta, sob esse aspecto, a atividade do juiz. Entendeu-se, todavia, que a regra traria mais vantagens do que desvantagens. Estas exceções, previstas a partir do parágrafo 2º, representam os casos nos quais a ordem cronológica de conclusão para proferir decisões não precisa ser observada em razão do resultado da ponderação feita pelo legislador em torno dos princípios da isonomia, da eficiência, da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Insta a salientar que a juntada de requerimento formulado por qualquer das partes após a inclusão do processo na lista de ordem cronológica de julgamento não implica sua retirada da posição em que se encontra, salvo nos casos em que a formulação da parte ensejar a reabertura da instrução, ou seja, demandar atividade probatória. Caso haja desrespeito à ordem prevista na fila de conclusão para julgamento, a parte prejudicada poderá representar o juízo à corregedoria do tribunal, ao que está vinculado, e ao Conselho Nacional de Justiça, com vistas à aplicação da correspondente aplicação de penalidade administrativa. Agora, uma nova tabela em relação ao artigo 153 do CPC. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais, redação dada pela lei, a mesma Lei 13.256 de 2016. Parágrafo 1º. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, inciso 1º, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado, inciso 2º, as preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz da causa, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. O artigo 153 determina a aplicação desta regra às atividades exercidas pelo escrivão ou chefe de secretaria. Se assim não fosse, a regra poderia ser desrespeitada indiretamente, pois a publicação da decisão, por exemplo, em desrespeito à ordem da lista de conclusão, poderia pôr por terra a sua observância. Assim, como se passa com o órgão jurisdicional, também existem exceções a teor do parágrafo 2º. Em caso de inobservância, no entanto, a regra é diferente em relação ao órgão jurisdicional, devendo a parte interessada manifestar-se nos próprios autos, solicitando ao juiz que determine o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar em face do servidor. E aí, com isso, meus amigos, a gente termina esse primeiro capítulo do meu livro Anotações de Teoria Geral do Processo, e o próximo tópico será, o próximo capítulo, é a análise das fontes do direito processual. Por hora a gente para por aqui. Espero os senhores
numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.